primeiro, dar as boas-vindas, né? Bom dia para todos e todas. Eu já coordenei esse módulo, né, do primeiro ano, e sempre muito bom, né, poder estar com vocês na recepção. Quem está aqui se esforçou muito para estar aqui. A gente compartilha da sensação que vocês devem ter de orgulho, satisfação de ter conseguido, e da sensação que também devem ter seus familiares, né, de orgulho que vocês estão aqui. Nosso departamento fica no predinho aí de frente da faculdade, onde funciona a administração da faculdade, no primeiro andar. E eu fiquei feliz de ter essa responsabilidade de apresentar um pouco o campo, né, o campo da saúde coletiva e seus desafios. E eu então, vou apresentar um pouquinho para vocês de como esse campo se constituiu. E eu acho que é importante que vocês prestem atenção ao como os conteúdos, né, que constituem o corpo de conhecimentos do nosso campo vai sendo apresentado para vocês ao longo da carreira, né? Então, ao longo de diferentes anos, vocês vão ter conteúdos da saúde coletiva, né? E é importante que também vocês nos ajudem o tempo inteiro a aprimorar, reformular, enfim, tem processos de reforma curricular andando, tem discussões sobre quando e como devem entrar alguns conteúdos, e a gente tem uma tradição no nosso departamento de ser bastante acolhedor e de escutar as reivindicações dos alunos. Então eu já quero estimulá-los a que vocês se manifestem, tragam inquietações, propostas, e até críticas. Então, bom, vamos começar pensando assim, eu sempre faço essa piada no começo do curso. Não sei se todos vocês já viram a Organização Mundial da Saúde, há muitos anos atrás, quando tinha um lema que dizia saúde para todos no ano 2000, achava-se, olha que otimismo, o planeta Terra, que haveria saúde para todos no ano 2000, elaborou uma definição de saúde, do que era saúde, que dizia assim: saúde é o completo, vejam as palavras, né? Completo estado de bem-estar biopsicossocial. E eu sempre brinco com os alunos que isso não é, na minha opinião, a definição da saúde, senão ou de um orgasmo, ou de uma pessoa em estado de intoxicação. Porque não existe um completo bem-estar biopsicossocial o tempo inteiro. Então, vejam, a própria definição de saúde que nos dá a Organização Mundial da Saúde é uma definição meio que demais, né? Over, se para estar são, eu tenho que estar em completo estado de bem-estar biopsicossocial, não tenho que ter problema de nenhuma ordem, né? Para poder estar em saúde. E eu faço essa provocação para a gente perguntar um pouco e tentar introduzir para vocês o que é essa diferença. O que diferencia, então, a saúde coletiva brasileira da clássica saúde pública mundial? E para nós isto é uma questão, né? E é uma questão importante, porque tem a ver com elaborações teóricas, né, e engajadas com o campo de produção da vida, do social, da cultura de nossos, né, países latino-americanos e do Brasil, sobretudo, né. Aí eu vou tirar essa máscara porque embaça meu olho, e aqui acho que não. Talvez vocês escutem melhor, e acho que aqui tão longe não contaminarei ninguém. Então, bom, a primeira questão que a gente precisa se perguntar é sobre essa questão da produção de saúde da vida, né? E a gente tem uma ideia, às vezes, né, de que a saúde é produzida nos serviços de saúde, né? Os serviços de saúde existem, claro, para produzir saúde, né? Mas a saúde não é produzida somente pelos serviços de saúde, né? Ter saúde não decorre da vida, então não é patrimônio de nenhum saber estruturado a saúde, né? A saúde é uma condição, né, que decorre da vida. E ao longo da história, né, da humanidade, teve várias formas de pensar o que produz saúde. O que produz saúde, né? Hoje, qualquer mídia que vocês entrem, vocês vão ser bombardeados com 500 coisas para produzir saúde, desde suplementos alimentares, a prescrições de como vocês têm que viver, do que vocês podem comer, de quanto exercício vocês têm que fazer, né? E isto não é de agora, né? Ao longo da história da humanidade, sempre se pensou, o ser humano sempre se perguntou, desde que tem cultura, por que os processos de adoecimento se produzem, por que as pessoas adoecem e morrem, né? E talvez a mais antiga, né, das teorias seja essa que eu chamei ali de teúrgica, que tem a ver com a questão dos deuses, né? Eu vou passar. Então, desde o tempo dos gregos, né, eles já pensavam
na qualidade do ar, da água e dos espaços, né, para escolher onde eles iam instalar suas cidades, né? E se pensava então que a produção de saúde acontecia pelas relações boas com os deuses, né? Tanto que no nosso anfiteatro, para quem queira visitar, tem um quadro da IGEA, né, que é a higiene. Antigamente os departamentos de saúde coletiva se chamavam de medicina preventiva e social, mas também se chamavam de higiene, né? E a IGEA teria sido uma das filhas do Esculápio, e a outra era a panaceia. Então, vejam, assim, a prevenção e o tratamento já estavam lá, né, na antiga tradição grega. Se eu acho que saúde se produz a partir de boas relações com os deuses, boas intervenções seriam realizar agrados aos deuses, né? Então, jejum, sacrifícios, rezas, respeito de regras, interdições alimentares, etc. E o que é curioso é pensar que estas formas não somem, né, da cultura humana. Então, até hoje, né, a gente tem intervenções coletivas e individuais que têm a ver com isso. Dependendo da religião de cada um, tem religiões que ainda mantêm, né, as interdições alimentares, enfim, rituais coletivos, obediência individual. E isto continua acontecendo no mundo contemporâneo. Vide, sei lá, a epidemia de AIDS nos anos 80 do século passado. Voltou com tudo essa ideia de que as pessoas estariam sendo castigadas por serem devassas. Vira e mexe aparecem essas coisas de novo, restaurando, de uma certa forma, esse paradigma de que se a gente adoece ou está sadio, depende de como a gente se comportou, depende de questões morais ou religiosas, né? E uma outra teoria é a teoria que eu chamei lá de miasmático. Então, foi uma teoria que apareceu no curso do processo de industrialização na Europa, né? Um momento em que muitas pessoas, né, migram para as cidades, parcelas importantes da população começam a morar na periferia das grandes cidades em condições miseráveis, né? E essas cidades não tinham, no momento, condições de água, de esgoto, de nada. E começa a se acreditar, né, que os eflúvios e os fedores eram os que contaminariam os humores do corpo e que, então, as doenças se produziam pelos miasmas, né, que isso eram os miasmas. E aí eu brinco sempre que esse foi o momento em que se deu a condição para que uma teoria errada desse certo, porque não eram os miasmas que produziam as doenças, mas essa teoria miasmática, né, levou a muitas cidades importantes europeias a fazerem grandes reformas urbanas, né? Então, começaram a trazer a abertura de avenidas, de estradas, provisão de água, de esgoto, enfim, que produziram saneamento das cidades, né? Então, há figuras famosas. Eu vou lembrar aqui alguns nomes, vocês não precisam guardar agora, mas é só para despertar curiosidade por essas figuras históricas, né, da saúde pública. Então, Chadwick em Londres, Virchow na Alemanha, socialistas utópicos na França, promoveram verdadeiras revoluções urbanas, né, em prol da prevenção de epidemias e doenças, né? E ali também, nesse momento, que começam a se registrar os óbitos e as doenças, né? E junto com eles começa a estatística, que é também uma coisa muito importante no nosso campo. Então, o que eu queria chamar a atenção com isto é que a produção de saúde, né, teria um modelo assistencial urbanístico, vamos dizer assim, que houve na Europa nessa época, com intervenções que foram feitas fora do setor saúde. Veja, não foi pela saúde que se melhorou a saúde da população naquele momento, nessa parte do planeta, né? E é importante chamar a atenção a isso, porque, então, essa parte da saúde pública já nasce sem grande relação com a medicina, e já é portadora de uma contradição fundamental, que é entre o controle sanitário e higiênico das populações e as reivindicações do direito humanitário. Então, assim, o que a gente pode fazer em nome da saúde pública? Eu acho que depois a Rita vai poder trabalhar, mas assim, a pandemia revelou isso muito claramente. Podemos obrigar todos vocês a entrarem aqui com carteirinha vacinal? Podemos obrigar todo mundo a usar máscara? Essa tensão é do campo e está dada lá do século passado, retrasado, né? Então, quero chamar a atenção que essas tensões são constitutivas de nosso campo, né? E que até hoje não estão resolvidas. E ali depois, avançando na história, né, chegamos ao que eu chamei ali de problema com os germes. Foram descobertos os germes. Não se sabia que existiam os germes. 1876, considerado um momento icônico, assim, que Koch faz um artigo descobrindo o antraz, né? E isso marca a entrada do que é o reconhecimento da era microbiana.
todas essas descobertas vão dar origem à parasitologia e à bacteriologia, e suas propostas técnicas, né, ainda antes de que se pudesse demonstrar a relação de cada uma dessas bactérias que ia sendo descoberta com as doenças, foram incorporadas inicialmente no mundo da produção, né, da produção industrial, sobretudo na França e na Alemanha, na indústria dos fermentados, dos queijos, dos laticínios, né. Esse desabrochar da doença da teoria dos germes deu um grande impulso ao que a gente chama da teoria unicausal, porque se esperava, se acreditava naquele momento, que cada doença teria um germe. Então, há um germe, uma doença, e a gente conseguiria, combatendo os germes, combater todas as doenças. Eu coloquei ali de uma esperança iluminista, porque, enfim, foi uma esperança de um determinado momento, né, do desenvolvimento do campo. Se esperava que a produção de saúde, então, iria decorrer da descoberta desses agentes etiológicos e de agentes terapêuticos, né, que evitassem a contaminação. E isso abriu um grande capítulo para a saúde pública, que é a questão das vacinas, da eliminação de vetores, do bloqueio de focos, etc., que aconteceu desde finais do século XIX ao longo do século XX e se constituíram em grandes avanços, né? Então, estou querendo mostrar isso para vocês verem de quando que a gente vem discutindo essas coisas, né? A gente, digo assim, o mundo ocidental, né? E é somente a partir da teoria unicausal e da descoberta dos germes que a saúde pública, que vinha pensando sempre, como vocês viram, intervenções que eram urbanísticas, fora do setor saúde, começa a se aproximar da medicina, que a clínica ganha destaque e que começa a se falar de uma medicina preventiva. Vejam, até antes não tinha a palavra medicina, se falava de saúde, né? No século XX, né, começa a ficar claro, então, que não era suficiente descobrir os germes, porque com o controle das vacinas, os antibióticos, etc., começa a diminuir a mortalidade por uma série de doenças infecciosas, mas começa a prevalecer o que a gente chama hoje das doenças crônicas e degenerativas. Então, fica claro que para essas questões como os cânceres, os problemas cardiovasculares, etc., não haveria um germe que produzisse isso, né? Então, volta-se a pensar sobre a teoria da causalidade, para então, o que produz, né, o estado de saúde e o adoecimento, e começa a se falar de promoção da saúde. Então, a saúde poderia ser promovida, poderíamos estimular as populações e as pessoas a serem mais saudáveis, né? O primeiro autor que fala disso se chama Henry Sigris, ele fez isso no começo do século XX, e pensando muito em duas pernas, assim, por um lado, na educação em saúde, então a gente deveria informar a população do que ela tem que fazer para se manter saudável, e, por outro lado, em uma outra perna, que seria das ações estruturais do Estado para melhorar as condições de vida, né? E tem um outro autor que foi muito utilizado no começo do século XX pelo setor da saúde pública latino-americana, que foi McKeown, que ele dava muita mais ênfase, né, ao desenvolvimento social e não tanto às ações médicas, né? E ele foi um autor que influenciou muito, né, uma corrente que eu vou apresentar logo a seguir, que é da saúde, que dá origem à saúde coletiva e que é do que a gente chamava da medicina social latino-americana. Então, esse modelo a gente chama de multicausal ou ecológico. É um modelo que vigora até hoje e é um modelo ao qual vocês vão ser apresentados nas maiorias das disciplinas que depois para frente no curso vão abordar as doenças. Tanto na fono quanto na medicina. É um modelo que prevalece como um modelo explicativo. Então, a doença é pensada como um processo, por isso a gente fala da história natural do processo de saúde e doença. Se caracteriza por uma fase de pré-patogênese e uma da patogênese, e se fala de uma tríade ecológica, ou seja, as pessoas adoeceriam ou não por uma relação que se produz entre um agente, um hospedeiro e um ambiente, né? E a gente fala, então, de prevenção primária, secundária e terciária. Para esse modelo, a clínica, o que a gente entende como clínica, como cura, como reparação, seria entendido como prevenção secundária. Então, o que decorre desse modelo, né, é um pouco essa ideia de que a gente pode contribuir para a produção da saúde
desenvolvendo alguma das seguintes atividades: promoção da saúde, prevenção da saúde, diagnóstico precoce e limitação dos danos quando alguém adoece, reparação ou cura depois que a pessoa adoeceu e reabilitação de quem ficou com alguma sequela por causa da doença. Hoje, no nosso campo, a gente poderia acrescentar a prevenção quaternária, né, que é a prevenção dos danos produzidos pelas intervenções médicas, né? A gente busca evitar os danos que produz, por exemplo, o excesso de remédios, o excesso, né, de práticas, de intervenções, né, para a saúde. Por que estou fazendo esse percurso histórico todo? Assim, porque cada uma dessas teorias causais foi pensando quais eram as melhores formas de intervir, né? Então, intervenções que podiam se dar, como eu disse, no plano individual ou no plano coletivo, né? Quando eu digo que a descoberta das bactérias deu nova força, então, essa ideia de uma autoridade pública encarregada de zelar pelo bem-estar da comunidade, então, que permitiu campanhas, ações compulsórias, vacinas, né? E esse foi o momento em que se dá essa aproximação, né, da saúde pública com a medicina e com a medicina preventiva. Nosso departamento, até uns anos atrás, se chamava Medicina Preventiva e Social, né? E o que aconteceu na América Latina? Está de moda ser decolonial, e eu tenho brincado com que a saúde coletiva é decolonial por nascença, né? Nascemos decoloniais, porque nascemos preocupados com as questões aqui, dos nossos territórios, dos problemas que não são iguais, né? Na Europa, né, que na América Latina. Esse modelo que eu chamei ali de um modelo explicativo autóctone, né? Radicalizou na ideia da determinação social da doença como um modelo explicativo. É um modelo que ganha muita força nos anos 70, 60, 70 do século passado, né? E que surge da aproximação das ciências sociais à saúde, com base no estrutural marxismo. Então, vejam, essa corrente vai buscar nas ciências humanas e sociais aportes, contribuições para tentar entender como se produz esse processo de saúde e doença, para tentar explicar as diferenças nas formas de adoecer e de morrer dos diferentes grupos sociais, né, das diferentes regiões de um determinado lugar. Então, o que a gente chamava naquele momento de medicina social latino-americana, né, centrou suas análises na desigualdade do sistema social vigente, determinado com esse referencial marxista que vigorava na época era pela macroestrutura produtiva, digamos, pela forma de produção capitalista que se produziriam essas desigualdades, e é por isso que a medicina social latino-americana botava ali essa ênfase, chamando a atenção para uma necessidade que era ética e também política de mudar as condições de produção como principal determinante do processo de saúde e doença. Vejam, gente, estava, não vou dizer a idade, mas que era uma bebecinha, mas eu estava viva naquela época, vocês não, né? Anos 70. Se perguntem se algo disso não faz sentido hoje, né? Quando a gente está falando de uma pandemia, né? E da possibilidade de novas pandemias e de vírus que fogem ao controle, porque nossas formas de produção como seres humanos estão acabando, detonando o planeta Terra, né? Então, eu acho que é interessante, às vezes, revisitar a história para entender que alguma daquelas coisas, talvez valha a pena a gente voltar a ler, voltar a estudar, voltar a pensar, ajornar, claro, nada igual ao que era nos anos 70, mas a gente poder pensar que nossa corrente de pensamento, que a saúde coletiva, começou com essa preocupação, muitos anos atrás, 50 anos atrás, né? Então, para a medicina social latino-americana, as desigualdades eram não somente produtoras de doenças, se produziam maior adoecimento em alguns grupos que em outros, mas também elas eram um obstáculo para a recuperação da saúde, né? E por isso que o acesso à atenção, a qualidade da assistência que é prestada, as formas que assumia ou não a política pública, passaram a se constituir em um objeto de estudo e preocupação. Então, isso é muito importante, porque por causa disso, né, que é um envolvimento importantíssimo da medicina social e depois da saúde coletiva, que é uma das herdeiras mais profícuas da corrente da medicina social latino-americana, por exemplo, com a criação e implementação do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde.
né? É a partir de toda essa construção teórica em que, em algum determinado momento, grupos de pessoas engajadas na política, na vontade de transformar o Brasil, por exemplo, decidem que há de se ter um sistema único de saúde, né? Então, vejam, é um passo que volta, de uma certa forma, o olhar da saúde coletiva para o setor saúde. Não só estamos falando das condições de produção, da sociedade, da sociabilidade, da relação com a ecologia, mas também olhando para nós próprios dentro do setor saúde. E aí eu queria apresentar a vocês um ex-professor do nosso departamento, o professor Sérgio Arouca. Nós estamos, este ano, engajados em tentar fazer um reconhecimento do professor Sérgio Arouca como honoris causa da Unicamp. Estamos trabalhando nisso no departamento. Mas eu acho que é importante, neste ano particularmente, né, 2022, vocês conhecerem quem foi Sérgio Arouca. Sérgio Arouca foi um médico formado aqui no interior de São Paulo, que veio trabalhar aqui na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E ele foi um ator fundamental do movimento sanitário, desse movimento que ajudou a fundar nosso Sistema Único de Saúde. Ele escreveu uma tese de doutorado que defendeu em 95, e nessa tese ele faz uma crítica muito forte, né, da concepção liberal e individualista que sustentava o que nesse momento eram os departamentos de medicina preventiva. Então, era uma prevenção que responsabilizava o sujeito pelo seu próprio cuidado. E o Arouca é muito crítico nesse trabalho e disse, não, nós temos que ter política pública, nós temos que ter acesso, nós temos que ter um sistema de saúde, né? Ele faz esse movimento, então ele coloca o campo da saúde pública no interior dos conflitos sociais, e ele deu a conferência de abertura, foi a única conferência da 8ª Conferência Nacional de Saúde Pública. Vocês vão ouvir falar muito da 8ª. A 8ª foi uma conferência que, de uma certa forma, precedeu a ideia, a elaboração do SUS e a ideia de que o SUS fosse parar na Constituição brasileira. Então, acho que o Gustavo pôs também isso na bibliografia, mas tem esse videozinho aí do YouTube, tem a conferência inteira do Arouca, dura 45 minutos. É fantástica a atualidade dessa conferência, eu fui rever esses dias, então, assim, parece, é triste ao mesmo tempo, né, que ele continue tendo tanta razão, porque os problemas que ele descreve são problemas que subsistem, desde 88 até hoje, alguns deles são os mesmos. Mas quem tiver interesse, eu recomendo que veja 45 minutos, e muito interessante a relação que ele vai fazendo com todas essas teorias que eu estou contando para vocês, né, e a saúde coletiva. Enfim, e nesse processo de luta, então, além dessa tradição que estou contando aqui, nativa, autóctone da saúde coletiva, da medicina social, há outras duas tradições internacionais que influenciaram a elaboração do Sistema Único de Saúde, que eu achei que valia a pena comentar com vocês, porque também vocês vão ouvir falar deles, e sugiro, quem tenha curiosidade, que vai atrás, que são o relatório Dawson e a reunião de Alma-Ata. O relatório Dawson foi um relatório elaborado por Lord Dawson, que era um lord da Câmara dos Lordes, na Inglaterra, a quem lhe encomendaram uma tarefa, como se fosse a tarefa de elaborar uma espécie de dossiê técnico, uma proposta, vamos dizer assim. E ele elabora uma proposta de organização do sistema de saúde, né, em 1920, na qual ele propõe que o Estado tem que ser provedor e controlador das políticas públicas de saúde, que os esforços têm que ser coordenados, portanto, precisamos de um sistema, não basta ter ações isoladas, que o Estado tem que se responsabilizar pelo diagnóstico e tratamento das coisas agudas, e esse informe não dissociava a medicina curativa da preventiva, ele entendia que eram esforços comuns, conjuntos, né? A gente cita sempre o relatório Dawson, porque o relatório Dawson, apesar de ter sido escrito em 1920, ele só veio a se concretizar alguma das suas coisas na criação do sistema inglês, que aconteceu em 48. Então, vejam, ele dormiu o sonho dos justos 28 anos numa gaveta, até que, no pós-guerra imediato, os ingleses decidem, porque precisavam, porque as pessoas estavam voltando da guerra feridas, aleijadas, enfim,
criar um sistema, né? Que é um sistema que até hoje, para a gente, é fonte de inspiração. Não de imitação, mas sim de inspiração. E a conferência... peraí. Mais detalhes do Dawson. Aqui. Bom, e coisas que a gente tem parecido, que já estavam naquele relatório. A existência de centros de saúde primários, secundários e hospitais e escola é uma ideia que permeia os sistemas de saúde universal no planeta até hoje. Foram propostas funções para cada um desses níveis e seus vínculos formais, então, como alguém iria daqui para lá, dali para aqui. Continha também a indicação de não separar as medidas preventivas das assistenciais e, como eu disse, a implementação aconteceu só depois da guerra. E em 78, aí vocês vão descobrir a minha idade, eu estava na Faculdade de Medicina, lá em Rosário, na Argentina, quando essa conferência aconteceu. E eu tive sorte de ter alguns professores lá da saúde coletiva que tinham ido na conferência e voltaram animadíssimos, assim, contando para todos os alunos com muita citação, o que tinha sido essa conferência. E foi Almaty, uma cidade da Rússia, onde a Organização Mundial da Saúde organizou essa reunião. Foi uma reunião para pensar, então, na atenção primária no mundo, né? E, então, se definiram como componentes fundamentais da atenção primária aspectos que eu coloquei ali. Educação e saúde, saneamento ambiental, saúde materno-infantil, vacinação e planejamento familiar, prevenção de doenças endêmicas locais, tratamento adequado de lesões e doenças comuns, fornecimento de medicamentos essenciais e promoção da boa nutrição. Algumas dessas coisas vocês vão conseguir ver hoje, até hoje, na ida que vocês vão fazer a campo aos centros de saúde na cidade de Campinas. Os centros de saúde fazem um pouco disso tudo, né? E essa também está vendo uma ideia velha, né? Porém, eu coloquei aqui assim que houve o informe Flexner nos Estados Unidos e sua influência se exerceu em toda a América Latina, sobretudo na formação médica. Mas afeta também as carreiras não médicas, porque é a partir disso que as outras disciplinas da saúde se tornaram subalternas, né? Então, assim, há uma certa leitura que se produz a partir desse informe, né, que nos afetou aos latino-americanos por igual, de uma forma, na minha opinião pessoal, muito ruim. Foi um atraso para a nossa evolução na saúde coletiva. Então, esse informe foi um informe norte-americano, que foi solicitado também como um informe técnico ao parlamento, destinado a melhorar as escolas médicas nos Estados Unidos. Esse informe trouxe, então, a ideia de que as escolas médicas tinham que se especializar e que o conhecimento tinha que se fragmentar. Então, ele abre a porta para uma ultra-especialização, que a gente, daí para frente, viu sem parar. Separa a higiene e a saúde pública do ensino médico, então, como se prevenção e saúde pública não é problema de médico, é problema dos subalternos, né? E criou escolas para negros separadas das escolas da elite, porque ela pressupunha que podia ter escola de quarta categoria e escola importante, né? Então, qualquer semelhança com a abertura descontrolada e mal monitorada das escolas privadas no Brasil, deixo por conta de vocês, mas é uma influência muito forte, né? E muito ruim, na minha opinião. Estou dizendo isso porque isto traz tensões também para dentro do campo onde vocês vão entrar e se formar, né? E ao longo dos anos, vocês vão descobrir que essas tensões continuam a existir aqui também, na instituição FSM. A tensão entre os especialistas, os generalistas, a tensão entre as especialidades, qual é a especialidade que se acha mais do bem, qual é que se acha menos do bem. Também isso acontece na fono, não é a lei ou as outras profissões da saúde, essa tensão sobre a especialização. Esse quadrinho eu pus para resumir um pouco, então, assim, por que é importante o que eu estava explicando do modelo explicativo, né? Segundo como eu entenda que se produz o processo de saúde e doença, eu vou ter certas derivadas em termos de como eu organizo a resposta a esses problemas. Então, se eu tenho um modelo que é totalmente biologista, né, que eu acho que a doença é produzida somente por problemas de base biológica, eu vou querer resolver tudo com atenção médica. Né? Tem um problema no corpo, resolvo no corpo. Se eu entendo e utilizo o modelo ecológico, essa relação agente-hospedeiro-ambiente, eu vou pensar também, sempre vou crescendo, não estou negando, não vou negar a atenção médica, mas eu vou crescer intervenção ambiental, intersetorial e promoção da saúde.
E se eu acredito ainda que tem causa social, né, e que a causa social e as variantes econômicas e culturais não são só mais uma variável, mas são um dos principais determinantes do processo de saúde e doença, então eu vou acrescentar, né, a saúde como questão social e as políticas públicas. E é o que, como eu disse, abriu a porta para que a medicina social latino-americana e a saúde coletiva pudesse se engajar em propostas setoriais de defesa do sistema público e pela existência de bons serviços de saúde. Então, o que é a saúde coletiva hoje, né? A saúde coletiva hoje é um campo de produção de conhecimento. Nós temos mais de 90 programas de pós-graduação em saúde coletiva no Brasil hoje, espalhados pelo Brasil inteiro, da região norte a sul, do oeste ao leste, né? É um campo de intervenção para a produção de saúde. Acho que nunca se viram tantos sanitaristas na televisão quanto na pandemia, né? Todo dia alguém estava falando o que devia fazer, se usava máscara, se não usava máscara, se tinha que vacinar mais uma dose ou não, né? E é um campo de intervenção para a produção de políticas. Então, é um campo no qual a gente também trabalha para produzir, né, elaborações técnicas de como é melhor organizar as coisas para que todos tenham acesso a boa qualidade de cuidado. A gente chama, então, esse campo que é o da saúde coletiva, e como eu disse, não é... Esses dias eu tive uma discussão porque eu usei a palavra mera. Eu disse que a saúde coletiva não é uma mera saúde pública. E eu estava numa discussão na diretoria da Brasco com isso, e algumas pessoas se ofenderam muito porque eu usei a palavra mera. E mera seria pejorativo com a saúde pública. E não quis ser pejorativa, mas a saúde coletiva é superadora da saúde pública. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Agora, esse último ano, veio, no bojo da pandemia, trazida de Harvard, a palavra sindemia. O que a palavra sindemia pretende juntar? A palavra sindemia diz, estamos mostrando que a epidemia depende de variáveis históricas, culturais e sociais. Aí eu falei, já sabemos isso desde os anos 70 na América Latina, mas como agora vem em inglês, a gente vai comprar o modelito em inglês e não resgatar nossa própria tradição, né? Então, estou chamando a atenção a isso. A saúde coletiva não é uma saúde pública, né? Ela é uma saúde pública interferida, modificada, influenciada pelas ciências humanas e sociais. E, classicamente, a gente fala que nossa área, que o tripé da saúde coletiva, as 3 grandes áreas que deram origem à saúde coletiva são a epidemiologia, a área que estuda as políticas, planejamento e gestão e a área das ciências sociais. Então, são 3 grandes sustentações, né, da nossa área no campo. A saúde coletiva brasileira tem trazido importantes contribuições críticas em relação à biomedicina. Então, é um campo onde alguns têm produzido críticas muito importantes sobre a medicalização, o excesso de prestação desnecessária de alguns procedimentos, concorrendo com a necessidade de acesso de outras pessoas a alguns procedimentos. Tem trazido importantes análises dos efeitos das desigualdades na distribuição de doenças e agravos. Ontem eu mandei pelo grupo nosso de SAP do departamento, mas quem quiser depois compartilhar com seus alunos, saiu publicado no Lancet, é de dia 14, na verdade, mas enfim, um artigo no Lancet de uns colegas que fizeram uma análise de toda a mortalidade por cidade pela Covid e cruzaram isso com o apoio ao presidente Bolsonaro nas eleições de 2018. E mostraram correlação estatística entre as cidades onde ganhou o bolsonarismo em 2018, as pessoas morreram mais. É um clássico estudo de saúde coletiva. Assim, eu queria dar um exemplo, não porque a gente gostou do resultado, mas para vocês entenderem que tipo de coisa que a gente cruza, que com que, né? E por que a gente pode mostrar isso, e por que a gente acredita que isso é importante, né, para a produção de saúde. E é por isso que está aqui no final. Há uma clara ênfase da gente na determinação sociohistórica e cultural dos objetos estudados. Então, para nós, há determinantes sociais, sim, do processo de saúde e doença. Não é o mesmo ser negro periférico que ser rico e branco para adoecer de qualquer coisa, né? E a Covid mostrou a mesma coisa que a gente já sabia. Onde se exerce a saúde coletiva, né, hoje? Nas agências de vigilância, também nunca o povo conheceu tantas agências de vigilância como agora na pandemia. Então, tem agência de vigilância nacional, mas também tem nos estados e também tem nas prefeituras.
Nos distritos de saúde, nas grandes cidades, tem grupos que trabalham com a saúde coletiva. Nas unidades básicas de saúde, que vocês vão ver, há uma dimensão do trabalho que é também da saúde coletiva. E na estratégia de saúde da família, também há um pedaço do trabalho que tem a ver com a saúde coletiva. Então, o que espera vocês? Eu vou resumir muito curtinho algumas coisas, para vocês não assustarem. Vocês vão começar a visitar o centro de saúde, né, com seus professores. O que vocês vão encontrar, né? Uma sociedade muito marcada pela violência, né? A gente tem uma escalada de mortes, né, de jovens, sobretudo jovens homens, né, negros nas periferias, taxas que aumentaram estrepitosamente nos últimos anos e aumentaram ainda mais, que esse dado que eu pus aí é de 2013, mas tem um relatório novo já. Vocês vão ver lugares onde aquela ideia da teoria miasmática ainda não passou por ali, né? Então, nós temos bairros em que ainda não tem saneamento, ainda tem lixões a céu aberto, ainda tem umas condições de moradia muito insatisfatórias, né? E quais são os nossos settings de formação, né? Então, vocês vão ver que, às vezes, tem espaços pequenos, às vezes a turma não cabe numa sala, né? E eu queria chamar a atenção assim, para um papel que a gente tem quando vai como universidade, vocês como estudantes que estão chegando, né, e que escolheram carreiras da área da saúde, a isso que eu chamei ali da empatia. Né? A gente pode não ter muito para dar, mas essa empatia a gente sempre tem. Né? Então, um cumprimento caloroso, olho no olho, a presença genuinamente atenta, né, é muito importante, faz muita diferença para as pessoas com quem vocês vão conversar e que vocês vão aprender a se relacionar, é começar a atender. Né? Começar a atender não é só saber como curar uma coisa, é saber como chegar e conversar com o outro. Eu coloquei essa frase ali do Lancet, foi um colega aí da saúde mental de São Paulo, porque ele trabalhou no comecinho da saúde da família na cidade, na periferia de São Paulo, e ele disse isso num texto dele. Era impressionante o poder da escuta. Dava a sensação de que nunca ninguém se havia interessado pela vida dessas pessoas, por suas histórias e pelo seu sofrimento. E vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer diferença escutando a história das pessoas, mostrando para as pessoas que vocês se importam. Isso parece uma coisa tonta, banal, mas eu garanto que não é. Vão experimentar isso este ano. Né? O que a gente vê nesses bairros, muitos desses bairros? O que eu chamei ali de um Estado omisso, né? Um Estado que devia garantir essas condições, né, de rua, de esgoto, de vida, enfim, não produz o que se espera. O Winnicott, que é um psicanalista que eu gosto muito, estudo, ele falava que, às vezes, é necessário entender, não que se passou algo que foi traumático, mas que não se passou nada onde algo bom poderia ter se passado. E ele falava que, como se fosse esse grande vazio, essa grande frustração, era produtor de sofrimento. Né? E a gente, às vezes, produz esse sofrimento nos serviços de saúde quando tem barreiras de acesso, burocratização, a indiferença, o outro chega angustiado com uma queixa e é recebido com indiferença. Né? Isso agrava uma sensação de desamparo que nosso povo já tem. Estamos todos nos sentindo desamparados, muito mais nos últimos anos, mas eu acho que é muito importante que a gente não seja cúmplice desse desamparo. Então, eu quero convidar vocês a não serem cúmplices. Né? Pode ser que estejam nos desamparando, mas nós não vamos desamparar. Né? Por isso que eu estou insistindo ali no esforço por estar genuinamente presente. Vivam a experiência do campo. Se autorizem a sentir. Não importa se esses dias vocês saíram tristes, se ficaram irritados. O campo vai mexer com vocês. Mas é essa a ideia. Né? Que a gente sinta, que a gente estude e pense a partir do que a gente sente também. Né? Políticas públicas que a gente tem, apesar da gente gostar do SUS, louvar o SUS, defender o SUS, a gente sabe que temos problemas sérios. Então, nossas políticas públicas dificultam a continuidade, os trabalhadores rodam o tempo inteiro. E nós temos uma fragmentação institucional muito grande. Então, a assistência social está de um lado, a saúde do outro, a escola do outro, as ONGs que estão no território colaboram em outro e não se conversam. Né? Nossas políticas públicas não superaram algumas questões estruturais do Brasil, porque eu chamei ali de machismo enrustido, mas assim, os serviços têm dificuldade de tratar as mulheres, que são mais, tratam sempre elas como mães e não como mulheres, por exemplo. Né?
com esse conceito, então assim, um julgamento quase que moral, né, dessa mãe. Outro dia eu falei que eu vou muito pela residência discutir casos em campo e sempre apresentar um caso assim, por exemplo, fulana de tal tem 5 filhos com 5 homens diferentes, né? Eu falei que eu me negava a discutir caso que começasse assim, porque nunca escutei que me apresentassem um caso assim, fulano de qual tem 5 filhos com 5 mulheres diferentes e não paga pensão para nenhuma. Não é assim, isso nunca se conta, né? Então, assim, acho que nós temos que rejeitar esse tipo, porque, vejam, está infiltrado, é ali onde aparece isso e se reproduz. É como se a gente não põe limite a isso, é como se a gente deixasse passar. Isso que é ser cúmplice, né? E isso que já vem, então, o conceito das mães tem que poder tudo, mas se a criança tem 3 horas de creche, ela trabalha 8, viaja 2 para ir, 2 para voltar. Onde vai ficar a criança o restante do tempo? Na escola. E é culpa de quem? Na rua. E é culpa de quem? Da mãe, não do Estado, né? Então, vamos começar a desconstruir isso nessas visitas que vocês vão fazer, acho que é importante, né? Falta de continuidade, uma outra coisa que acontece, e nós sofremos disso, na relação ensino-serviço também sofre disso, nós fazemos bons campos de estágio um ano seguinte o coordenador da unidade é outro, nós temos que começar a fazer tudo de novo, então assim, é um desgaste, não só dos usuários e dos trabalhadores, mas também atrapalha a relação ensino-serviço, né? E o Estado, que eu insisto, atua como omisso, nós não temos uma boa carreira, né, da saúde, do SUS até hoje, mais de 30, quase 40 anos de SUS, a gente não tem, né, uma carreira para dar estabilidade aos trabalhadores. Essa foto, acho que quem viu, a minha já viu várias vezes. Eu gosto dessa foto, não porque gosto dessa criança lendo num lixão, mas é porque eu acho que é uma foto que, ao mesmo tempo que denuncia, dá esperança. Sim, ele está em uma pilha de papel reciclado, mas ele está lendo, né? Então, assim, algo que pode tirar esse menino dali. Acho que é bonita nesse sentido, né? E acho que, já concluindo, eu vou colocar assim, quais são os desafios que eu acho do nosso campo, e talvez caiba a nós, professores, ver se somos capazes, né, de convencer vocês de que esses são bons desafios, né? Eu estou aqui tentando vender nosso peixe, né, gente? Mas eu acho que uma coisa é manter nosso campo unido e não voltar a ser uma saúde pública, né? Também nunca, como agora, durante a pandemia, a saúde coletiva foi meio que empurrada, forçada a voltar a se tornar uma saúde pública. A quantidade, eu estou na presidência agora da Abrasco, né, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e eu recebo um monte de demanda de jornalista. Quantidade de pauta mal construída nesse sentido, porque elas querem que eu fale do ponto de vista médico, eles querem que eu fale do ponto de vista dos remédios. Então, assim, isso está na sociedade, nós não temos que deixar nos levar para esse campo, né? Para falar de remédio, não precisa de um sanitarista. Para falar das outras condições da pandemia, precisa de nós. E nós queremos ensinar essa parte para vocês, não porque não seja importante aprender a usar remédio, é porque se a gente não faz essa parte, ninguém vai fazer, né? Então, acho que nós temos que evitar voltar a ser uma saúde pública, nós temos que acionar nossas interfaces para dar conta das novas problemáticas que não são iguais, né? Então, novas epidemias vão depender muito mais das condições sociohistóricas e culturais do que do agente causal em si, e acho que a Covid ainda vai continuar nos ensinar coisas, mas foi exemplar nesse sentido, né? A saúde coletiva também tem um desafio de se manter engajada, eu diria assim, politicamente, na defesa do que eu chamei ali do interesse difuso do público, né? Uma vez a gente foi conversar com o ministro da Saúde e ele queixou porque a Abrasco tinha criticado o que o Ministério tinha feito. E eu falei, ministro, o senhor deve receber aqui milhares de lobistas todo dia, que querem vender máquina, que querem vender remédio, que querem vender seringa, A Abrasco é a única associação que vai vir aqui fazer o lobby pelo público. Esse é o nosso papel, fazer lobby pelo público. Por isso que eu coloquei ali a defesa desse interesse difuso pelo público, né? E nós queremos, claro, nos consolidar como campo de ensino, pesquisa e extensão, né? E acho que concluí aqui. Eu concluí com essa que eu gosto. A felicidade é uma frase de uma psicanalista búlgara, mas que ela mora na França. Ela disse que a felicidade só existe ao preço de uma revolta. Que a gente, para poder ser feliz, tem que se autorizar a se rebelar, a se revoltar contra algumas coisas. Então, convite de recepção para vocês é que sejam alunos revoltados, adultos também.
E contem com a gente, que a gente puder estar junto, o departamento está aberto, temos muitos, enfim, projetos de extensão, projetos de pesquisa. Para quem se interesse, as portas do nosso departamento estão abertas e sejam muito bem-vindos. Obrigada.